Sétimo capítulo. Uma aula sobre a história antiga. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Minha aula com Airu continuou pela noite adentro até o amanhecer do dia seguinte. Devo dizer que estava fascinada, cética, chocada, amedrontada, apavorada e decepcionada com a aula que havia recebido de Airu. Sequer poderia ter imaginado algo parecido com o que ela me dissera, nem mesmo nos meus mais extravagantes sonhos ou pesadelos. Na tarde seguinte, após dormir, tomar banho e me alimentado, fui questionada pelos membros da galeria sobre a entrevista do final de tarde do dia anterior que tinham gravado, meu relato sobre o que Airu havia me dito. Como sempre tinha uma estenógrafa presente para essa sessão, a quem passava as informações após cada entrevista, e havia também 6 ou 7 homens que me pediam esclarecimentos sobre meus relatos. Como sempre também, havia uma constante pressão sobre mim para usar minha influência com Airu para persuadi-la a responder questões específicas feitas pelos membros da galeria. Fazia de tudo para garantir a todos que me empenharia ao máximo neste sentido. Apesar disso, somente 3 coisas aconteciam dia após dia. 1. Airu definitivamente se recusava a responder quaisquer perguntas quando percebia terem sido colocadas ou sugeridas pela galeria. 2. Airu continuava a me instruir em assuntos de sua própria escolha. 3. Toda tarde depois de minha entrevista ou aula com Airu, ela me dava uma nova lista de assuntos sobre os quais ela queria mais informações. Toda tarde eu apresentava a lista para a galeria. No dia seguinte Airu recebia uma grande quantidade de livros, revistas, artigos e assim por diante. Ela estudaria todo esse material enquanto eu dormia. Este padrão se repetiu durante todos os dias durante o resto do tempo que passei com ela. O tema da entrevista seguinte, ou aula, com Airu continuou com uma rápida história da Terra, nosso sistema solar e sobre o espaço circunvizinho, sob a perspectiva do domínio. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Assunto: entrevista com o alienígena, 25/7/1947, primeira sessão. Para que você possa entender história, primeiro você tem que entender o que é tempo. Tempo é simplesmente uma medida arbitrária do movimento dos objetos através do espaço. O espaço não é linear. O espaço é determinado pelo ponto de vista de um ser estar quando está vendo um objeto. A distância entre um ser estar e o objeto sendo visto é chamado espaço. Objetos, ou massas de energia, no espaço não necessariamente se movem em um padrão linear. No universo, objetos tendem a se mover randomicamente ou em padrões cíclicos ou curvos, ou como é determinado por regras padronizadas. História não é apenas um registro linear de eventos, assim como muitos autores de livros de história da Terra indicam, pois não é um fio que pode ser esticado e marcado com um instrumental de medida. História é uma observação subjetiva do movimento de objetos através do espaço, registrada do ponto de vista de um sobrevivente e não por quem sucumbiu. Eventos ocorrem de maneira interativa e concomitantemente. Assim como o corpo biológico tem um coração que bombeia sangue, enquanto os pulmões fornecem oxigênio para as células, que se reproduzem usando energia do sol e energia químicas oriundas das plantas, ao mesmo tempo que o fígado filtra resíduos tóxicos do sangue e os elimina através da bexiga e dos intestinos. Todas essas interações são concomitantes e simultâneas. Embora o tempo corra consecutivamente, os eventos não acontecem em um fluxo independente, linear. Para que se possa ver e entender a história ou realidade do passado, deve-se ver todos os eventos como parte de um todo interativo. Tempo também pode ser percebido como uma vibração que é uniforme através de todo o universo físico. Airu explicou que os seres-stars existem desde antes do início do universo. A razão de serem chamados de imortais é porque o espírito não nasce e não pode morrer, mas existe uma percepção declarada pessoalmente de será. Ela foi cuidadosa ao explicar que cada espírito não é o mesmo. Cada um é completamente único em identidade, poder, conhecimento e em aptidões.
A diferença entre um ser-estar como Aiho e a maioria dos ser-stars que habitam corpos na Terra, é que Aiho pode entrar e sair do seu boneco quando quer. Pode perceber tonalidades seletivas na matéria. Aiho e os demais oficiais do domínio podem se comunicar telepaticamente. Como um ser-estar não é uma entidade do universo físico, não tem localização no espaço ou tempo. Um ser-estar é literalmente imaterial. Podem atravessar grandes distâncias de espaço instantaneamente. Podem experimentar sensações mais intensamente que um corpo biológico, sem o uso dos mecanismos sensoriais físicos. Um ser-estar pode eliminar o sofrimento de sua percepção. Aiho pode também lembrar sua identidade, por assim dizer, durante toda a sua vida pelas brumas do tempo, por trilhões de anos. Ela diz que um grupo de sóis existentes nas proximidades do universo vem queimando pelos últimos 200 trilhões de anos. É quase impossível determinar a idade do universo, mas tem, provavelmente, pelo menos 4 quatrilhões de anos desde seu início. Tempo é um fator difícil de se medir, pois depende da memória subjetiva do ser-estar e não há um registro regular dos eventos através do universo físico desde que começou. Assim como na Terra, existem muitos diferentes sistemas de medida de tempo, definidas por várias culturas, que usam ciclos de movimento, e pontos de origem para estabelecer a idade e duração. O universo físico em si é formado da convergência e ligação de muitos outros universos únicos, sendo que cada um deles foi criado por um ser-estar ou um grupo de ser-stars. No encontro desses universos ilusórios, eles se misturam, se aglutinam e se solidificam para formar um universo de criação compartilhada. Pois, é tácito que energia ou formas podem ser criadas, mas não destruídas, e este processo criativo tem continuado para formar um sempre universo em expansão de proporções físicas quase infinitas. Antes da formação do universo físico houve um vasto período durante o qual os universos não eram sólidos, mas totalmente ilusórios. Pode-se dizer que o universo era um universo de ilusões mágicas, apareciam ou desapareciam, à vontade do mágico. Em todos os casos, os mágicos eram ou mais ser-stars. Muitos ser-stars na Terra ainda podem lembrar vagas imagens dessa época. Contos mágicos, bruxarias e encantamentos, contos de fadas e mitologia falam de tais coisas, embora de forma rudimentar. Todo ser-estar entrou no universo físico quando perdeu seu próprio universo lar. Isto é, quando um ser-estar do universo lar estava impressionado com o universo físico, ou quando o ser-estar se juntou a outro ser-estar para criar ou conquistar o universo físico. Na Terra, a capacidade de determinar quando um ser-estar entrou no universo físico é difícil por duas razões. 1. A memória do ser-estar na Terra foi apagada, e 2. A chegada ou invasão do ser-estar no universo físico aconteceu em tempos diferentes, alguns 60 trilhões de anos atrás, e outros há 3 trilhões. Cada vez em um curto espaço de tempo, uns poucos milhões de anos, uma área ou planeta será dominada por outro grupo de ser-stars que entra no lugar. Às vezes capturam outros ser-stars como escravos. Eles serão forçados a habitar corpos como subalternos ou trabalhadores manuais, especialmente em minas em planetas de gravidade pesada, assim como a Terra. Aiho diz que tem sido uma membro da Força Expedicionária Domínio por mais de 625 milhões de anos, quando tornou-se uma piloto para uma missão de estudos biológicos que incluía visitas ocasionais à Terra. Ela pode lembrar toda a sua carreira lá, e por um longo tempo antes disso. Ela me disse que cientistas da Terra não têm um sistema de medida preciso para avaliar a idade da matéria. Assumem que, como que certos tipos de matéria parecem se deteriorar mais rapidamente, assim como matérias orgânicas ou de carbono, existe uma deterioração da matéria. Não se pode medir a idade de pedras baseado na medida da idade de madeira ou ossos. É um erro básico. De fato, a matéria não se deteriora. Não pode ser destruída. A matéria pode ser alterada em sua forma, mas nunca destruída.
O domínio tem feito pesquisa periódica das galáxias neste setor do universo desde que desenvolveu tecnologias de viagens espaciais há 80 trilhões de anos. Uma análise nas mudanças no estado das coisas da Terra revela que cadeias de montanhas apareceram e outras desapareceram, continentes mudaram de lugar, os polos do planeta se inverteram, calotas glaciais vão e vêm, oceanos aparecem e desaparecem, rios, vales e desfiladeiros se transformam. Em todos os casos, a matéria é a mesma. É sempre a mesma areia. Toda forma e substância são feitas do mesmo básico material que nunca se deteriora. Nota pessoal de Matilda O'Donnell, McElroy. Nunca não consigo nem imaginar o que uma civilização avançada pode ter se tornado, tecnicamente e mentalmente, depois de trilhões de anos. Só penso como nosso próprio país avançou quando comparado com apenas 150 anos atrás. Apenas poucas gerações anteriores, o transporte era feito com carroças ou por barco, tinha que se ler à luz de velas, lareiras eram usadas para aquecer e cozinhar, e não havia sistema de água encanada. Transcrição oficial da entrevista. Airo descrevia para mim as habilidades de um oficial ser estado do domínio e demonstrou uma delas quando contatou, telepaticamente, um oficial de comunicações do domínio que estava estacionado no cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é composto de milhares de pedaços de um planeta que existira entre Marte e Júpiter. Funciona como um bom ponto de baixa gravidade para lançamento para naves espaciais que chegam e viajam pelo centro de nossa galáxia. Ela pediu que esse oficial consultasse informações armazenadas nos arquivos do domínio, sobre a história da Terra. Pediu ao oficial de comunicações para alimentá-la com essas informações. O oficial de comunicações imediatamente atendeu seu pedido. Baseada nas informações armazenadas nos arquivos do domínio, Airo estava apta a me fornecer uma breve síntese ou uma aula de história. O que segue é o que Airo me disse o que o domínio tinha observado sobre a história da Terra. Ela me contou que a Força Expedicionária Domínio entrou na galáxia da Via Láctea muito recentemente, apenas há uns 10.000 anos. Sua primeira ação foi conquistar os planetas lar do Velho Império. Este não é o nome oficial, mas um apelido dado para a civilização conquistada pelas forças do domínio, que eram utilizados como lugar do governo central para esta galáxia, e para outras regiões vizinhas do espaço. Esses planetas estão localizados em sistemas estelares atrás da constelação Ursa Menor. Ela não mencionou quais estrelas exatamente. Cerca de 1500 anos mais tarde, o domínio iniciou a instalação de bases para suas próprias forças ao longo da invasão que vão ao centro desta galáxia e além. Há 8.200 anos atrás as forças do domínio estabeleceram uma base na Terra nas montanhas do Himalaia perto da fronteira entre os atuais Paquistão e o Afeganistão. Esta era uma base para um batalhão da Força Expedicionária do Domínio composto de cerca de 3.000 membros. Montaram uma base sob e dentro do topo da montanha. O topo da montanha foi perfurado e esvaziado para criar uma área suficientemente grande para abrigar as naves e o pessoal dessa força. Uma ilusão eletrônica no topo da montanha foi criada para esconder a base, projetando uma falsa imagem de dentro da montanha contra uma tela de força. As naves, portanto, poderiam entrar e sair através da tela de força, permanecendo invisíveis ao Homo sapiens. Logo após terem se instalado, a base foi surpreendida por um ataque de forças militares remanescentes do Velho Império. Sem que o domínio soubesse, existia uma antiga base subterrânea oculta em Marte que operava pelo Velho Império. A base do domínio foi desmantelada pelo ataque militar oriundo da base de Marte e os Ser-Stars da Força Expedicionária do Domínio foram capturados. O domínio, como você pode imaginar, ficou muito angustiado por ter perdido uma grande quantidade de oficiais e tripulantes, e enviaram outras tripulações para a Terra para procurá-los. Também essas tripulações foram atacadas. Os Ser-Stars das forças do domínio capturados tiveram o mesmo destino que os outros Ser-Stars que foram enviados para a Terra. Sofreram um processo de amnésia,
tiveram suas memórias substituídas com imagens falsas e comandos hipnóticos enviados à Terra para viver em corpos biológicos. Ainda hoje fazem parte da população humana. Depois de uma persistente e extensiva investigação sobre a perda de seus tripulantes, o domínio descobriu que o velho império vinha operando uma base muito abrangente, cuidadosamente escondida, nesta parte da galáxia por milhões de anos. Ninguém sabe exatamente quanto tempo. Finalmente, naves espaciais do velho império e do domínio entraram em combate aberto no espaço do sistema solar. De acordo com Iroh, houve um extenso combate entre as forças do velho império e do domínio até por volta de 1235 DC, quando as forças do domínio finalmente destruíram a última das naves espaciais do velho império nesta área. A força expedicionária do domínio também perdeu muitas de suas naves nesta área. Cerca de 1000 anos depois, a base do velho império foi descoberta por acidente na primavera de 1914 DC quando o corpo do arquiduque da Áustria foi tomado por um oficial da força expedicionária do domínio. Este oficial, que estava aquartelado no cinturão de asteroides, tinha sido enviado para a Terra em uma missão de rotina para reconhecimento. O objetivo desta tomada foi para usar o corpo como um disfarce através do qual poderia se infiltrar na sociedade humana a fim de conseguir informações sobre os atuais eventos na Terra. O oficial, como um ser Star, tendo um poder maior do que o ser que vivia no corpo do arquiduque, simplesmente empurrou o ser para fora e assumiu o controle do corpo. No entanto, este oficial não percebera o quanto os Habsburgs eram odiados pelas diversas facções no país, e foi pego de surpresa quando o corpo do arquiduque foi assassinado por um estudante bósnio. O oficial, ou ser Star, foi arremessado do corpo quando levou o tiro do assassino. Desorientado, o ser Star inadvertidamente entrou nas telas de força de Enésia e foi capturado. Foi desta forma que o domínio descobriu que uma vasta área do espaço é monitorada por um campo de força eletrônico que controla todos os seres stars neste final de galáxia, inclusive a Terra. A tela de força eletrônica é projetada para detectar seres stars e impedir que deixem a área. Se um ser star tenta passar pela tela de força, esta o captura em uma espécie de rede eletrônica. O resultado disso é que o ser Star preso é sujeito a um severo tratamento de lavagem cerebral que apaga a memória do ser Star. É utilizado nesse processo uma enorme descarga elétrica, assim como na Terra os psiquiatras usam a terapia de eletrochoque para apagar a memória e a personalidade do paciente para torná-lo mais cooperativo. Na Terra essa terapia usa apenas poucas centenas de volts de eletricidade. No entanto, a voltagem elétrica pela operação do velho império contra o ser Star é da ordem de magnitude de bilhões de volts. Esse tremendo choque limpa completamente toda a memória do ser Star. A memória apagada não é apenas para uma vida ou um corpo. Apaga todas as experiências acumuladas de um passado quase infinito, assim como a identidade do ser Star. O objetivo do choque é tornar impossível ao ser Star a lembrança de quem é, de onde veio, seu conhecimento ou habilidades, sua memória do passado, e como funcionar como uma entidade espiritual. O ser Star é totalmente subjugado e torna-se um estúpido, uma não entidade robótica. Depois do choque, uma série de sugestões pós-hipnóticas são utilizadas para instalar falsas lembranças, e uma orientação de tempo ilusório em todo o ser Star. Isto inclui o comando para voltar para a base depois que o corpo morre, de forma que o mesmo tipo de choque e hipnose possa ser administrado de novo, para sempre. O comando hipnótico diz também para o paciente para esquecer de lembrar. O que o domínio aprendeu com a experiência desse oficial é que o velho império vem usando a Terra como um planeta prisão por um longo tempo. Exatamente quanto tempo não se sabe, talvez milhões de anos. Portanto, quando o corpo de um ser Star morre, ele abandona o corpo. Ele é detectado pela tela de força, é capturado e ordenado pelo comando hipnótico a voltar para a luz. A ideia de paraíso e vida após a morte fazem parte da sugestão hipnótica, uma parte do processo traiçoeiro que faz todo o mecanismo funcionar.
Depois que o ser-estar levou o choque e foi hipnotizado para apagar a lembrança da vida que acabou de viver, o ser-estar é imediatamente comandado, hipnoticamente, para voltar para a Terra, como se estivesse em uma missão secreta, para viver em um novo corpo. A todos os ser-estares é dito que está cumprindo um objetivo por estar na Terra. Mas, com certeza, não há objetivo algum para estar em uma prisão, pelo menos não para o prisioneiro. Qualquer ser-estar que é sentenciado para a Terra foi classificado como intocável pelo Velho Império. Isto inclui qualquer um que o Velho Império julgou ser criminoso, aquele que é suficientemente mau e deve ser corrigido ou subjugado, assim como criminosos por perversão sexual, ou seres que não estão dispostos a nenhum trabalho produtivo. Uma classificação de um ser-estar intocável também inclui uma grande variedade de prisioneiros políticos. Isto abrange ser-estares que são considerados livres pensadores desobedientes ou revolucionários que causam problemas para os governos de vários planetas do Velho Império. Sem dúvida, qualquer um com registro militar prévio contra o Velho Império é também enviado para a Terra. Uma lista de intocáveis inclui artistas, pintores, cantores, músicos, escritores, atores ou artistas, seja lá de que tipo for. Por esta razão a Terra tem mais artistas per capita que qualquer outro planeta no Velho Império. Incluem-se também nos intocáveis os intelectuais, inventores e gênios em quase todos os campos. Uma vez que tudo que o Velho Império considera valioso já foi inventado ou criado há muito tempo, ao longo de alguns trilhões de anos, não tem mais necessidade de tais seres. Isto abrange também os administradores, que não são necessários em uma sociedade de cidadãos obedientes, robóticos. Qualquer um que não queira ou não é capaz de se submeter à tresloucada servidão econômica, política e religiosa como um trabalhador que paga impostos em uma classe social do Velho Império, é intocável e sentenciado a receber a limpeza das lembranças e a um confinamento permanente na Terra. O resultado disso tudo é que o ser-estar é incapaz de escapar, pois não consegue se lembrar quem é, de onde vem e onde está. Foi hipnotizado para pensar que alguém, alguma coisa, que está em um tempo indefinido e em um lugar diferente de onde realmente está. O oficial do domínio que foi assassinado quando estava no corpo do arquiduque da Áustria foi igualmente preso pelas forças do Velho Império. Como este oficial era um ser-estar muito poderoso, comparado com a maioria, ele foi levado para uma base secreta subterrânea do Velho Império no planeta Marte. Eles o colocaram em cela de uma prisão eletrônica e mantiveram lá. Felizmente, este oficial do domínio conseguiu escapar da base subterrânea depois de 27 anos em cativeiro. Quando fugiu da base do Velho Império, voltou imediatamente para sua própria base no cinturão de asteroides. Seu oficial comandante ordenou que uma esquadra fosse enviada para as coordenadas da base fornecidas pelo oficial e a destruísse completamente. Esta base do Velho Império estava localizada a poucas centenas de milhas ao norte do Equador de Marte, na região de Sidonia. Embora a base militar do Velho Império tenha sido destruída, infelizmente, grande parte do maquinário para os ser-estares como telas de força, eletrochoque e anésia ao maquinário de hipnose continuam a funcionar em locais escondidos até o presente momento. A base principal ou centro de controle para essa operação de prisão para controle da mente nunca foi encontrada. Portanto, os efeitos desta base, ou bases, continuam existindo. O domínio tem observado que desde que as forças espaciais do Velho Império foram destruídas, não há ninguém que possa impedir que outros sistemas planetários tragam seus próprios intocáveis ser-estares de toda esta galáxia e de outras galáxias próximas para a Terra. Assim, a Terra tem se tornado um local de entulho para toda esta região do espaço. Isto, em parte, explica a incomum mistura de raças, culturas, línguas, códigos de moral, religiões e influências políticas entre a população dos ser-estares na Terra. O número e variedade de sociedades heterogêneas na Terra são extremamente raras em um planeta normal. A maioria dos planetas tipo Sol 12, classe 7 é habitado por somente um tipo de corpo humanoide ou raça, é mais, a
A maioria das antigas civilizações da Terra e muitos dos eventos na Terra têm sido expressivamente influenciados por operações ocultas e hipnóticas da base do Velho Império. Até agora, ninguém sabe exatamente onde e como esta operação é conduzida, ou por quem, pois é extremamente bem protegida pelas telas e armadilhas. Além disso, não apareceu nenhuma operação que se comprometesse a procurar, descobrir e destruir a vasta e antiga rede de aparatos eletrônicos de telas de força para estar neste fim de galáxia. Até que isto seja feito, nós não somos capazes de prevenir ou interromper a operação de choque elétrico, hipnose e controle remoto da mente do planeta prisão do Velho Império. Com certeza todos os membros da tripulação da Força Expedicionária Domínio agora estão conscientes deste fenômeno sempre que operam neste sistema solar do espaço, a fim de evitar serem detectados e capturados pelas armadilhas do Velho Império.